Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, ontem na Comissão de Assuntos Econômicos, sob a presidência do senador Tasso Gereissati, nós tivemos o comparecimento do ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, para tratar, obviamente, de todo esse complexo momento que o Brasil vive, desta crise grave. E, naquele instante, nós tivemos a oportunidade de indagar ao ministro sobre a intenção do governo de aumentar impostos para suprir alguma eventual perda de receita dentro das negociações feitas com os caminhoneiros. O ministro procurou esclarecer o seu posicionamento externado em entrevista coletiva no dia anterior e, para a tranquilidade do país, descartou qualquer possibilidade de aumento de impostos, para que nós possamos atender a um clamor da sociedade brasileira que tem dito de forma muito clara, de maneira absolutamente nítida, que não aceita qualquer aumento de carga tributária. A sociedade e o povo brasileiro têm dito basta, chega, ninguém aguenta mais, não é possível mais que o Estado brasileiro sufoque o nosso povo, a sociedade, da forma como vem fazendo, e este não é um problema de hoje, não é uma dificuldade de agora, é uma realidade que se arrasta há muito tempo, onde quem produz, quem trabalha, quem labuta no dia a dia, já não suporta mais carregar o peso nas suas costas de um Estado perdulário, corrupto, ineficaz, ineficiente e que precisa passar por uma reforma profunda, uma reforma ampla. É como o próprio senador Álvaro Dias tem dito em suas pregações pelo Brasil afora: refundar o país, refundar a República, fazer um novo pacto de nação para que o país sobreviva. Porque não é o Brasil que está inviabilizando o governo, é o governo ou os governos que inviabilizam o país. Nós chegamos a essa situação de caos não pela greve dos caminhoneiros. O caos não veio pela greve dos caminhoneiros. O caos foi provocado pelo sistema tributário brasileiro, que está impedindo a nação de sobreviver. E toda vez que se fala em redução de impostos, levantam-se vozes para dizer: não podemos reduzir, por exemplo, o ICMS do combustível, porque os estados vão quebrar. Já não é mais possível tolerar esse discurso. Já não há mais espaço para aceitar esse argumento falacioso de que reduzir o imposto do ICMS sobre o combustível vai gerar uma quebradeira em estados que já estão com dificuldades. Quer dizer que no nosso país quem pode quebrar é o povo. O trabalhador é que tem que quebrar, o comerciante é que tem que quebrar, o industrial é que tem que quebrar, a sociedade inteira é que tem que quebrar, mas o Estado não pode quebrar. Vou dar o exemplo da Paraíba, onde temos só no ICMS da gasolina 29% de imposto. Significa dizer que a cada litro que se coloca, 30% é de impostos para o governo do Estado. Se o cidadão coloca R$100 num tanque de gasolina, R$30 é de imposto só para o governo do Estado. Quando se soma aos impostos federais, nós estamos falando que um abastecimento de R$100 significa dizer que R$50, metade na média nacional, vai para os estados e para a União. Portanto, dentre as providências que devem estar tomadas para debelar essa crise, a primeira delas é a mais óbvia: a revisão da política de preços da Petrobras. É óbvio, é claro, é insustentável reajustes diários como vinham sendo praticados. Além do problema do diesel,
Nós temos o problema da gasolina. E, além do problema do diesel e da gasolina, nós temos o problema ainda mais grave do botijão de gás. Brasil afora, o botijão de gás está sendo vendido a 120, 150, em alguns casos a 180, 200 reais. E o povo pobre desse país não pode ser penalizado desta forma. E é claro que uma empresa monopolista como é a Petrobras não pode ter liberdade, em nome de sua autossalvação, de inviabilizar a vida do povo brasileiro. Ninguém aqui está defendendo o que foi feito no passado na Petrobras, mas o que a sociedade brasileira está dizendo de forma muito clara é que não aceita pagar a conta da roubalheira, do desmando que foi praticado na Petrobras no passado. As pessoas estão dizendo, sou eu que vou pagar a conta do roubo bilionário que foi feito na Petrobras? É possível recuperar a empresa, mas não é preciso recuperar em 6 meses com um custo tão alto para a sociedade brasileira. Portanto, rever a política de preços é essencial. E que o governo tenha força mínima, este governo tão incapaz, incompetente, de gerenciar não apenas esta crise, mas de administrar o país. É um governo que não é apenas impopular, é um governo que, além de impopular, é incompetente, é incapaz de gerar o dia a dia, de gerenciar o dia a dia do nosso país. Portanto, além da revisão da política de preços, se faz necessário uma redução, sim, de carga tributária. E não há como deixar os governos estaduais de fora. Eu fui governador da Paraíba e hoje, cada vez mais entendo que os estados se viciaram em fixar a sua grande arrecadação em 3 grandes pilastras, senador Paim: energia, combustível e telecomunicações. Essa é a grande receita de todos os estados brasileiros. Se habituaram com essa comodidade. É como o traficante que é viciado na própria droga, uma comparação um pouco exagerada. Mas é isso, os estados precisam encontrar fontes alternativas de receita que não penalizem a produção, porque energia e combustível são insumos essenciais para qualquer atividade produtiva. E você taxa de forma extremamente pesada a energia e o combustível em todos os estados brasileiros. Quando governador, a gasolina no meu estado tinha uma alíquota de 25%. A partir da criação do Fundo de Combate à Pobreza, por uma emenda constitucional, aumentamos a alíquota em 2%, completando, então, 27% de alíquota dos 25% do ICMS propriamente dito e 2% para o Fundo de Combate à Pobreza. O atual governo aumentou já para 29%. Dos 27% já chegou a 29%. E no ritmo que vai a 31%, porque na Paraíba nunca se registrou tanto aumento de impostos como no atual governo. Todos os impostos, todos foram majorados de forma impressionante. E o governador, como resposta a uma sugestão feita para a redução de impostos, disse: me poupe. E o que eu digo? Governador, poupe o povo, que não aguenta mais pagar quase 30% no ICMS da gasolina, 25% no álcool, alíquotas escorchantes na energia elétrica e em todos os impostos estaduais. E como se não bastasse os impostos, na Paraíba, senador Paim, criou-se uma taxa de 3 centavos para a emissão da nota fiscal. Toda vez que se emite uma nota fiscal na Paraíba, se cobra uma taxa pela emissão dessa nota fiscal de 3 centavos, que é o contribuinte que paga. Então, a sociedade está dizendo que não aguenta mais isso. E, além, portanto, de trazer os estados para essa discussão, e não me venham com esse discurso que os estados não suportam e vão quebrar, porque quem já quebrou foi o povo, foi o comerciante, o trabalhador, o industrial, e a sociedade está dizendo que não aguenta mais isso, nós temos que trazer também, para concluir, senhor presidente, a discussão sobre o RenovaBio. Não podemos desperdiçar as fontes renováveis e alternativas de geração de energia com o potencial que o nosso país tem. Além da energia eólica, da energia solar, temos as biomassas, o etanol, o biodiesel, que precisam ser incorporados na nossa matriz energética.
O próprio gás, em países desenvolvidos do mundo, o gás líquido já vem sendo utilizado como fonte alternativa de energia. Boa parte das frotas de caminhões da Europa, dos Estados Unidos, hoje os caminhões são movidos a gás líquido, com reservas extraordinárias que o Brasil possui, e nós não estamos aproveitando ainda todo esse potencial. Então, é preciso que, nesse instante dessa crise, e de fato já é lugar comum, mas nós sabemos que toda crise gera uma oportunidade, nós possamos saber que país queremos depois de tudo que aconteceu e vem acontecendo nesses últimos dias. O país já não será o mesmo. O país jamais será o mesmo diante de tudo que aconteceu e que está acontecendo. Que possamos fazer uma discussão muito profunda sobre a nossa reforma tributária. Não há como adiá-la mais. A reforma do Estado, que começa com o tamanho do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, que precisam ser revistos. Nós precisamos discutir a nossa matriz energética. Nós precisamos trazer para a pauta a discussão sobre a nossa malha ferroviária, que foi abandonada, que foi esquecida. Ou seja, a crise nos dá a chance de rever velhos hábitos, de rever costumes, para que todos nós possamos fazer a nossa cota de sacrifício. Não é que, por ter feito sempre assim, teremos que fazer ad eterno. Temos que mudar, e a mudança começa nesse plenário. A mudança começa no plenário da Câmara Federal, para que nós possamos dar exemplos na redução da nossa estrutura, na redução de gastos que podem ser economizados, porque a sociedade inteira está fazendo sacrifícios. O povo inteiro, e eu concluo, senhor presidente, fazendo a sua cota de sacrifícios. Não é possível que a política brasileira, de forma geral, nos 3 níveis de poder, executivo, legislativo, judiciário, continuem insensíveis a essa realidade. Então, acredito que a reforma tributária é uma necessidade para atender a esse clamor da sociedade e para que, a partir dela, o Estado e os governos, em todos os níveis, possam se adequar a essa exigência do povo brasileiro. É uma necessidade preemente. Se isso não for feito, nós não vamos atender ao clamor, aos reclamos justos da sociedade brasileira. Nós não vamos estar sintonizados minimamente com o que está acontecendo nas ruas. As manifestações são muito claras no que diz respeito à pauta em relação ao diesel, à gasolina, o botijão de gás. Mas a insatisfação vai muito, muito além disso. Não podemos ter a ilusão que a insatisfação do povo brasileiro está restrita ao preço dos combustíveis. Seria uma insensibilidade política completa. Portanto, rever a estrutura tributária brasileira, começando, sim, pelo ICMS dos estados. Os governadores devem ser chamados para participar da solução desse problema, até porque os estados ganharam e ganharam muito com o aumento do preço. Como o ICMS é um percentual sobre o preço do combustível, quanto mais aumenta o preço, mais se arrecada, diferentemente da CID, que é um valor fixo, diferentemente do PIS, do PASEP, que é um valor fixo. Os estados lucraram com essa política de aumento da Petrobras mais de R$1,5 bilhão de reais. Só no caso do meu estado, a Paraíba, com esses aumentos recentes, a Paraíba arrecadou 78 milhões de reais a mais. E, portanto, rever a estrutura da cobrança do imposto dos combustíveis é uma necessidade imperiosa para fazer, por exemplo, como nos Estados Unidos, onde a arrecadação dos impostos dos combustíveis é fixa. Você tem e isso protege os estados conseguem se planejar. A arrecadação nem sobe muito, nem também diminui. Aí, ao invés de você fazer a cobrança ad valorem, pelo preço do combustível, você faz ad rem. Você fixa, olha, cada litro de combustível o Estado vai ter, por exemplo, 10 centavos, 15 centavos, isso se pactua. E fixa esse percentual de arrecadação para dar
estabilidade e previsibilidade para as receitas estaduais, mas não permite que os estados lucrem às burras, horrores, como aconteceu nessa última crise. À medida que aumentava o preço do combustível, aumentava a arrecadação dos estados, porque é um percentual sobre o preço. E repito, para que o número fique gravado, os estados lucraram mais de 1 bilhão e 400 milhões com esse aumento de preço. Só na Paraíba foram 78 milhões de reais a mais da receita. Portanto, o modelo está errado, o modelo precisa ser modificado, porque quem está pagando o preço é o trabalhador, quem está pagando o preço é o comerciante, é o industrial, é o autônomo, que precisa de um carro como representante comercial, por exemplo, para ganhar a sua vida, para ganhar o seu dia a dia. Portanto, senhor presidente, agradecendo a generosidade do tempo que Vossa Excelência me concede nesse instante, estarei nessa tribuna permanentemente defendendo o nosso povo, defendendo os mais pobres, defendendo a nossa gente, que não pode ser penalizada como vem sendo com um botijão de gás a 120, 150 reais. Que possamos ter a consciência de que o Brasil que está hoje mobilizado nas ruas construirá outro país. E nesse outro país, o que se precisa é de respeito a quem trabalha, a quem produz, a quem está em busca de um emprego. E esse Estado, com seus respectivos governos, não podem se manter insensíveis, distantes e absolutamente omissos a essas mudanças que estão exigidas nas ruas. Porque se não tivermos sensibilidade para tal, seremos todos varridos daqui, porque a sociedade não tem mais tolerância para tantos erros, para tanta insensibilidade e tantos equívocos que vêm sendo cometidos, sobretudo pela elite dirigente do nosso país.